Esse é meu primeiro vídeo em 2018 e eu acho que já posso falar com certa segurança que, pra mim, a melhor música do ano passado foi... Cortes na jugular, sem sutura, remoendo falsas juras enquanto ainda sangue. Quer dizer, de longe, o que eu mais escutei em 2017 foi Flora Matos, mas esse som do PH, ou Anti-Herói, já que é assim que tá o nome no álbum novo, marca todo um período pra mim e ressignifica minha visão de mundo de uma forma que só poderia ter acontecido nesse ano mesmo. Em janeiro, eu tava lançando o primeiro vídeo do canal, que eu falei do Santi, da metalinguagem, e, de certa forma, foi esse vídeo que possibilitou muita coisa do que vem acontecendo. Eu conheci muita gente, escutei muita música e recomendei muito artista. Pra balancear toda essa mudança de perspectiva que aconteceu em tão pouco tempo, o canal crescendo, gente tão distante escutando o que eu tinha pra falar e interagindo de uma forma tão abstrata como a internet nos coloca, alguma contravisão tinha que despertar em mim. Sabe, eu quero salvar o mundo, mas tenho que lavar a louça. E perceber que eu tenho que lavar a louça. Aliás, a princípio, quem falou isso foi o Gabi, cara que eu conheci, escutei a música e recomendei pra vocês. Mas ele foi um pouco mais presente pra mim porque a gente compartilhou várias conversas durante as manhãs sobre a vida, a arte e o cotidiano. Esse último elemento é bem importante, mas eu ainda vou chegar lá. O que vale porque eu tô falando agora é que ele me mostrou muita coisa, desde o som do Eloy e do Estranho, que eu sei que muita gente aqui já ouviu, até o próprio Anti-Herói, que eu só fui recomendar pra vocês meio ano depois do primeiro vídeo, quando eu voltei a falar do Santi, na descrição. Aliás, acho que já deu pra perceber que sempre vale a pena dar uma olhada na descrição, né? Façam isso. E o que me deixa boquiaberto com o som do PH é uma questão, principalmente, de representação lírica. Conhaque pra esquecer e ser só criatura, e no outro dia não pensar na dor da criação, quando nem sempre o que é contido vale sua moldura, perdendo tempo e paciência junto com a razão são. É uma música tão mundana, tão banal, tão cotidiana. Ela não tem vergonha de ser tão pequena e é nisso que ela se torna gigante. É um produto completamente pós-moderno, que não poderia surgir em outra época, reunindo símbolos, ícones e sensações de uma forma que nos trazem para nossa realidade, tanto quanto são extremamente conscientes de uma outra maior. Fruto da velocidade, da globalização e da urbanização de tempos como o nosso, é uma música jovem. Talvez nem mais tão jovem, porque já é do ano passado e é tudo tão rápido, mas ser jovem é uma obrigação contemporânea. Então, é uma música jovem, mesmo que avançada nos anos. Se a intertextualidade até aqui ainda não era bastante, essas também não são palavras minhas. Não esperem linearidade da minha parte. O ponto da obra de onde eu tirei isso é exatamente o quanto não são tempos lineares e você não é linear, mesmo que tente. Se a música do PH fosse um livro, o formato de publicação de 8 Viagens ao Brasil, esse projeto maravilhoso do Gustavo Piqueira, faria bastante justiça a ela. Sabe, como se cada rima fosse um livrinho não muito bem acabado, alguns rasgados, alguns maiores do que os outros, tudo dentro dessa caixinha colorida que é impossível não brilhar os olhos. Acho que as obras que mais deveriam ser eternizadas dessa nossa era são exatamente essas onde a ambição é extremamente despretensiosa. É informação demais para querer definir alguma coisa, então é meio que uma questão de percepção e sorte, de torcer pela coincidência entre os momentos com os quais ocupamos nossa vida e aqueles considerados importantes aos olhos dos outros, como nas palavras de Arthur Júnior, uma das vozes do livro do Gustavo Piqueira, que brinca com relatos icônicos da história do Brasil e com as outras participações fictícias de sua própria publicação, para mostrar que no fim é tudo uma grande piada. Então é negando essas experiências maiores que tanto 8 Viagens ao Brasil quanto Mônica realizam a difícil missão de fazer a gente olhar para nós mesmos, e não para expectativas, anúncios e obrigações de viver. Nos fazem olhar para o nosso cotidiano, para os nossos pequenos momentos que só são pequenos porque aprendemos que são assim. E eu sei que vai parecer contraditório, mas se todo esse amontoado de referências até aqui está começando a ficar um tanto quanto complexo, lá vai a referência perfeita para simplificar as coisas. A composição em 3 movimentos do músico John Cage, chamada 4 minutos e 33 segundos. Essa é uma música que pode ser executada com qualquer instrumento, mas é comumente apresentada em orquestra. Os 3 movimentos que compõem ela seriam o encerramento, a abertura e... Sim, 4 minutos e 33 segundos de nada. E sobre o que poderia ser uma música que não toca? Eu comecei a encontrar soluções quando li os comentários de uma das apresentações da composição. Eu amo o fato de que eles acham necessário afinar os instrumentos. E é verdade, eles não teriam por que fazer isso. Mas será que a gente, como plateia, sequer iria reparar nos músicos afinando os instrumentos se eles tocassem alguma coisa? O que eu quero dizer é que qualquer outra coisa que seria completamente cotidiana e transparente perto da grandiosidade da música só fica evidente mesmo nesse tipo de exercício. Tudo que não é música ganha ênfase. Coisas que existem também quando a música existe,
mas a gente simplesmente não presta atenção. A música é o evento. E o mais impressionante é que, de certa forma, essa apresentação é sempre diferente, mesmo que ela nunca toque. Porque por exemplo, é impossível não ouvir a plateia se o palco está em silêncio, então cada performance já vai ser diferente só pelo ruído de cada plateia. E enquanto a música sempre prezou pela excelência no sentido de não cometer erros e tal, isso aí é basicamente sobre erro. E sobre rotina, porque sem a grandiosidade da música, só o que sobra é a rotina. É tipo a nossa vida, a gente sempre projeta uns momentos absurdos de conquistas e romances e tal, mas na verdade é tudo sobre rotina, que é sempre diferente por mais que a gente siga chamando de rotina. Pelo que eu entendi pesquisando sobre a obra, é meio que consenso que ela é sobre o silêncio, mas dá muito bem para interpretar de outra forma, dizendo que ela é sobre tudo que é mais alto do que o silêncio, mas não é tão alto quanto a música. Criticando até mesmo as hiperformalidades e elitismos presentes na música, principalmente a música clássica e todas suas cobranças técnicas e de apresentação, o John Cage tinha que estar muito imerso no formato que ele utiliza para chegar no significado que ele chegou. E o mesmo serve para o PH com rap, afirmando o estilo enquanto nega todos seus clichês, a imagem dura que o hip hop tem como cultura marginalizada. O relato de problemas sociais seria a grande narrativa do rap, e é olhando para lugares considerados menores ou até distantes desse contexto que Mônica, a música do anti-herói, experimenta tanto no texto quanto no visual, trazendo inclusive novas formas de discutir o assunto e enxergar a própria vida, mesmo que pareçam um pouco estranhas ou polêmicas. Alguns momentos me soam até mesmo um tanto dadaístas. Esses contramovimentos completamente imersos em seus próprios objetos de crítica, por mais intertextuais que sejam, me lembram bastante o dadaísmo, outro movimento igualmente intertextual, crítico e polêmico. Assumidamente uma revolta artística contra a própria arte, o dadaísmo se sustentava em suas contradições, como qualquer crítica nesses períodos pós-guerra costumam ser. A ideia dadaísta não era estabelecer novas regras e formas de fazer arte, mas sim ser tão absurda, incoerente e caótica que só restaria uma pergunta: o que vem depois disso? Não é muito diferente dos exemplos que eu citei antes ou do que eu mesmo tento fazer aqui no YouTube. Quer dizer, não acho que eu, ou o anti-herói, ou o Gustavo Piqueira, ou até o John Cage sejamos tão objetivamente revoltados com a arte quanto o dadaísmo foi, mas dá pra entender a relação. Principalmente quando se para pra pensar que tudo, no fim das contas, é sobre a linguagem. E é então que a gente chega na última peça desse quebra-cabeça assumidamente mais embaralhado do que o normal, Bo Burnham. O Bo é compositor, músico e comediante, e aqui a gente vai focar no stand-up dele chamado Make Rap, que está disponível na Netflix. É engraçado como não precisa ser um grande conhecedor de stand-up para sacar rapidamente o quanto esse cara tem total domínio da linguagem desse tipo de performance. Então ele subverte expectativas, mais do que qualquer piada já costuma fazer normalmente, brinca com elementos de palco, som e edição, e tudo isso com um texto extremamente inteligente e autocrítico, e isso merece destaque aqui. Logo no começo do show, ainda sem grandes pretensões, ele solta: I'm not honest for a second up here. Em meio a piadas das mais bobas até as mais relevantes socialmente, vai se desvendando que essa é uma performance sobre performance. Então, tem isso. You know, I look out at you and it's a very diverse crowd. I mean, more European than I would have hoped, but we'll get there. I look at the young people and I feel like I was born in 1990 and I was sort of raised in America when it was a cult of self-expression, and I was just taught express myself and have things to say and everyone will care about them. And I think everyone was taught that, and most of us found out no one gives a shit what we think. So we flock to performers by the thousands because we're the few that have found an audience, and then I'm supposed to get up here and say follow your dreams as if this is a meritocracy. It is not, okay? I had a privileged life and I got lucky and I'm unhappy. Social media, it's just the market's answer to a generation that demanded to perform. So the market said, here, perform everything to each other all the time for no reason. I know very little about anything, but what I do know is that if you can live your life without an audience, you should do it. Esse discurso é um divisor de águas pra mim. Depois disso, ele começa a falar sobre o Kanye West e cantar sobre Pringles e burritos, e eu chorei assistindo aquilo. Sim, eu chorei enquanto ele cantava sobre a mão dele não entrar na lata de Pringles e o recheio que ele escolheu não caber no burrito. E eu até poderia explicar que isso é uma metáfora sobre não se encaixar, sobre se encher de coisas que nem cabem na gente para agradar os outros, mas ele tem mais a dizer. Isso tudo me faz pensar sobre o que de fato é comunicação. Todo esse amontoado de símbolos e ferramentas que usamos para nos comunicarmos e que sempre acabam nos prendendo de certa forma. A partir da apresentação,
dá para separar a comunicação em dois espectros mais ou menos resumidos em audiência e responsabilidade. A audiência seria o público, quem nos ouve sempre que falamos ou mostramos alguma coisa. Responsabilidade seria uma espécie de necessidade de arcar com o efeito que causamos no próximo. O que é mais estranho nesse cálculo é que a audiência é mais sobre a gente, no sentido de para quem queremos falar e quem queremos que nos escute, e responsabilidade é mais sobre o público, sobre o que é saudável para ele e sobre até onde podemos falar alguma coisa. Agora pega isso e coloca em uma geração recheada de grandes narrativas, expectativas e cobranças que nunca se realizam, mas continuam sendo exigidas que se expressem em redes sociais e coisas do tipo. Todo mundo tem um público e ninguém pensa muito na responsabilidade. E por sorte, por uma série de privilégios, acabou que eu tenho um público considerável hoje em dia. Ter um canal no YouTube seria a minha experiência maior, como eu citei antes, mas dessa realizada, que me faz pensar na minha audiência mais do que nunca e que me coloca responsabilidades que eu tô longe de saber lidar. É como o Bo fala, eu quero entregar o que vocês merecem, mas também quero ser verdadeiro comigo mesmo. Talvez eu não seja essa pessoa tão especial como essa situação faz parecer. O tanto de referência que eu sempre coloco nos vídeos surgiu com uma vontade de se expressar mesmo, mas isso é tão fetichizado aqui no canal que eu já não sei onde fica a linha que separa a referência que eu fiz porque eu adoro e quero mostrar essa coisa, da referência que eu fiz porque vocês querem ver a maior quantidade de referências possíveis. Bom, pode ser que minha vontade seja mais sobre isso mesmo, sobre o público. Eu até concordo com o Bo quando ele fala que não dá pra ser honesto nem por um segundo quando se tem um público, mas eu quis transformar esse vídeo no meu exercício mais sincero até aqui. Consegui ser em algum nível autocrítico quanto ao próprio trabalho e público, e conseguir colocar isso pra fora, prova que eu já lido melhor com tudo isso do que quando eu percebi a responsabilidade que eu tinha lá pelo meio do ano passado. Eu não acho o canal uma coisa unicamente boa, às vezes eu sinto que nem deveria ser eu falando de todas essas coisas, e às vezes só por ser eu falando parece ter algum peso maior. Lá no começo eu falei que conheci muita gente, mas evitei falar que muita gente me conheceu. Falei muito de mim nesse vídeo e muito diretamente com vocês, mas era isso que eu queria fazer mesmo. Nos aproximar mostrando quanto citar e misturar tudo que eu misturo é parte do meu jeito de me expressar e também, consequentemente, acabar nos afastando, já que isso tudo só deixa mais evidente o quanto o vídeo é um momento, meu, seu, mas não nosso. O próprio fato de se ter um público já te faz crítico, e ao mesmo tempo que eu sempre tento tirar o público da zona de conforto, eu dependo dele como ele é. Quem sabe, ir contra as expectativas seja realmente a forma mais sincera de coexistir, é de onde saem as reações mais naturais. E o Quadro em Branco, sempre dito como o canal que nega, oculta a personalidade que resulta em derivados com cada vez menos personalidade, o conteúdo preguiçoso, repetitivo, ofensivo e alienante existente na plataforma, talvez seja o mais pessoal de todos. E por isso eu também não me importo em negar até mesmo o foco narrativo em algumas vezes. Às vezes, simplesmente deu vontade. E às vezes a gente só quer que alguém olhe para a própria realidade e perceba que ela também pode ser incrível, que pode ser mais saudável viver sem um público, que dá para desconstruir as regras do que é a linguagem. O que todos esses artistas que eu citei no vídeo, o PH, o Gabi, e talvez também aquelas minhas conversas com o Gabi que me apresentaram o PH sejam até mais importantes do que a própria música, o que todos fazem é trazer um respiro de ar fresco em meio a toda essa brutalidade que é a obrigação de expressão e participação. São artistas que propõem uma arte que possa surgir de um lugar novo, cotidiano. Hoje minha realidade banal parece tão surpreendente que o canal é uma âncora extremamente racional na minha vida, por mais misteriosa e sentimental que ela seja. Um refúgio, a prova de que alguma coisa que eu faço dá certo. Quando não tá tudo bem, posso correr pra ele, me expressar, que alguém vai ouvir e posso me contentar. Afinal, ele é tão maior que as outras coisas, certo? Que bobagem. Eu nem mesmo consigo escrever quando não tá tudo bem. Mas eu me apeguei ao canal, a essa audiência, me apeguei à minha responsabilidade. Hoje eu dependo dela. E não poderia ser ninguém, além de uma das pessoas que eu conheci depois do canal, para responder o porquê de eu me apegar a isso tudo. É que de fato, eu nunca me dei bem comigo mesmo. Meu nome é Henrique e esse era um vídeo que eu já queria fazer há bastante tempo. Essa última frase também é do Gabi, mas um monte de gente participou indiretamente desse vídeo. O Leonardo, a Manu, vou colocar tudo que eu lembrar na descrição. Inclusive um link para comprar com baita desconto essa maravilha que é 8 viagens ao Brasil. Vale muito a pena. Lembrando que comprando por esse link, você ajuda o canal. E eu queria avisar também para os apoiadores e para quem tá na dúvida se começa a apoiar o canal ou não, que eu vou comentar sobre minhas preferências e opiniões a respeito dos filmes do Oscar nos grupos de apoiadores. Eu já vi quase tudo dos principais.
Para quem quer saber mais desses grupos, é o primeiro link da descrição. Compartilhe, se possível, esse vídeo me deu bastante trabalho. Não esquece de se inscrever se é novo aqui, curte o vídeo e até a próxima.